Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Zarak, pertenço à Igreja Nazarena. Para você que está assistindo pela primeira vez, espero que essa aula seja esclarecedora para algum de vocês. Ela é um tema bem importante. O tema será a história da Bíblia. Espero que vocês gostem. Eu vou dar mais um tempinho para as pessoas irem entrando aí na live. Mas para aqueles que vão assistir posteriormente, que estão assistindo não ao vivo, ela também serve, é muito importante, como eu já disse no começo. E você compartilhe depois que você terminar de assistir, para que seus amigos também assistam, para que todos assistam, amém? Vou dar mais alguns segundinhos para algumas pessoas já estar entrando aí na nossa live. E já vamos começar, tá ok? Olha só, então, a aula de hoje eu fui convidado pela Tati para que a gente possa estar intercalando as aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre gosto de falar que a Escola Bíblica Dominical ela é muito importante. Eu sou fruto da Escola Bíblica Dominical. Eu lembro que quando eu e minha mãe íamos à igreja, a nossa igreja ela tinha o culto pela manhã também logo após a Escola Bíblica Dominical. Mas mesmo assim, nós às vezes não conseguimos ir na Escola Bíblica Dominical e à noite ao culto novamente, mas algo que ela sempre deixou desde a minha infância foi que nós não poderíamos perder a Escola Bíblica Dominical. Então por muitas vezes eu perdi o culto da noite, mas não perdi a Escola Bíblica Dominical. Digamos assim, entre essa escolha de ir de manhã e à noite para a igreja, nós preferimos sempre ir pela manhã, pela suma importância que a Escola Bíblica Dominical tem. Eu sei que o culto é muito importante também, só que a Escola Bíblica Dominical ela vai trazer o conhecimento a cada um de nós. Ela tira aquelas dúvidas que muitas vezes eu tenho que não são tiradas no culto. No culto à noite você não tem a oportunidade de perguntar, você não tem a oportunidade de questionar alguma coisa que você ficou na dúvida, você vai lá e recebe. Na Escola Bíblica Dominical é uma troca de informações. Você levanta a mão, você pode perguntar. Nas escolas bíblicas dominicais, é claro que permitem isso, né? Mas assim, então eu sempre gosto de estar conversando e estar esclarecendo alguns pontos. E assim, mas antes de começar a aula, eu tenho que falar algo para vocês. Eu não sou formado em teologia, não tenho nenhuma especialidade em teologia, né? Todo o meu conhecimento de teologia eu busco e trago para vocês. Então assim, eu não sei tudo, né? Mas assim, me debruço sempre nos temas que eu me proponho a dar a aula e procuro trazer as coisas mais importantes para a aula. Hoje o nosso tema é História da Bíblia. Então veja, na faculdade de teologia, do bacharelado em teologia, você tem 4 a 5 anos estudando tudo sobre a Bíblia também. E muitos cursos eles têm no primeiro período ou no segundo período uma introdução à história da Bíblia. Mas com o decorrer dos anos, ele vai trazendo as cartas especificamente, né? Ele trabalha individualmente durante os anos. Então veja, não é em 1 hora ou 40 minutos que eu vou passar para vocês agora que eu vou conseguir passar o que é passado numa faculdade de 4 anos. Então assim, eu trouxe assim os pontos mais importantes, aquilo realmente que o crente precisa saber. Aquele que é cristão, ele tem que saber algumas coisas muito importantes. Ele tem que entender, por exemplo, o plano de salvação é uma das coisas que ele tem que saber. Então, que é obrigatório saber, né? Então, assim, tem algumas coisas muito importantes que quando você se torna cristão, você precisa saber. Então eu fiz um apanhado dessas matérias e vou trazer aqui exatamente só o que você precisa saber. Claro que se você tiver mais interesse e quiser depois procurar algumas coisas especificamente,
Você vai na internet e hoje, graças à internet, tem muita coisa. Aconselho sim, sempre, não pegar um site só, sempre dar uma olhada em qual site, no endereço do site, porque tem muita coisa assim que as pessoas saem falando aí sem ter muita certeza, tá bom? Para iniciar então, a gente vai fazer uma oração e eu já venho com o versículo-chave e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da Bíblia. Vamos orar? Você me acompanha? Vamos lá? Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, obrigado por esse domingo maravilhoso, Deus. Abençoe cada um de nós aqui, Senhor, abençoe cada um que está assistindo aqui agora, nesse momento. Aqueles que porventura vão assistir depois, Senhor, também abençoe cada um, Senhor. Fica conosco, que o Espírito Santo esteja falando através da minha vida e que não seja eu, Senhor, mas sim o Espírito Santo. Abençoe cada um de nós hoje, Senhor. Fica conosco. Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe nessa aula, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Vamos lá? Às vezes, pessoal, eu vou dar uma olhadinha para o lado, vou dar uma olhadinha para baixo, aqui é o meu material de apoio, tá? Então é normal, é aula, é isso aí. Não tá tudo decorado, então eu vou precisar fazer umas colinhas aqui, beleza? Vamos lá então? Então pega a sua Bíblia já, dá uma olhadinha aí e vai indo no livro de Marcos, tá? O nosso versículo-chave, então tá lá em Marcos 12, 24. Marcos 12, 24. Você pega lá, anota aí, se você já não tá com a Bíblia na mão ali, anota porque eu vou te passar, são três livros que eu marquei aqui durante a nossa aula que a gente vai conversar. É 1 ou 2 versículos no máximo, então você pode anotar os três endereços que eu vou te dar e você pode estar acompanhando aí, beleza? Então vamos lá, Marcos 12, 24. Marcos 12, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis. Perdão, irmão, perdão, eu estou no 11 aqui, perdão. Deixa eu corrigir aqui, vamos lá. É Marcos 12, 24. Eu estava lendo o 11, 24. É o 12, 24, tá bom? Vamos lá? E Jesus respondendo, disse-lhes: porventura não errais, vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então o que a palavra de Deus diz? Diz que você deve conhecer as Escrituras, para que você não caia em erro, para que você não interprete ela de forma errada. E esse é o grande problema dos estudiosos da Bíblia. E eu sempre gosto de dizer uma coisa. Tem pessoas que vêm para mim, e você já deve ter ouvido isso, e as pessoas falam assim: esse ano eu li a Bíblia inteirinha. Ano que vem vou até comprar uma nova, porque todo ano eu me proponho a ler do começo ao fim a Bíblia. Tá, mas e aí? A Bíblia, ela não é um livro qualquer que você tem que ler por meta. Você tem que ler, eu tenho que ler esse ano a Bíblia inteira. Não precisa, meu amado. Não precisa. Não é assim que funciona. A Bíblia, ela tem que ser estudada. Estudada. Então, assim, e ela tem que... você vai entender durante a aula em que momentos que ela foi escrita. E você vai entender que muitas vezes, por isso que nós falamos que a Bíblia é viva, ela sempre fala com você quando você está lendo ela novamente, porque você às vezes está num momento diferente. E você vai ver que a Bíblia foi escrita em momentos diferentes. E momentos pessoais. Às vezes a pessoa estava presa e escreveu um livro. A pessoa estava no deserto e escreveu um livro. A pessoa era um rei e escreveu um livro. Então são situações diferentes e a pessoa escreve o livro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque assim, não se preocupe em ler ela inteira. Não se preocupe em bater essa meta do ano, uma Bíblia inteira por ano. Não é isso. Não é isso. E esse não é o objetivo. Você tem que compreender as Escrituras para que ela transforme a sua vida. É para isso que ela foi escrita. É para isso que ela foi deixada. Tá? Não é um livro histórico, não é um livro que você tem que ler ele inteirinho, decorar ele inteiro. Do que adianta você decorar ele inteiro? Você pratica o que você decorou? Essas são as diferenças. Tá bom, meu querido? Então a Bíblia é isso. Ela fala para você ter o conhecimento, para que você não erre, para que você não entre em pecado e outras coisas, tá? Vamos continuar então? Então vamos lá, desde o comecinho. E por que chama a Bíblia, né?
Por que tem o nome de Bíblia? Sagrada a gente já sabe mais ou menos exatamente por quê. Mas por que Bíblia? Da onde vem essa palavra Bíblia, né? Como vocês sabem, ela na época que ela foi, os primeiros livros foram escritos, não existia papel. O papel que hoje eu e você conhecemos, esse papel aqui branquinho, bonitinho, não existia, né? Nem o reciclável, que é mais amareladinho, não existia. Esse papel fininho aqui, o papel quase seda da Bíblia aqui, por exemplo, também não existia. Então ela é escrita de que forma? No papiro. Mas o pessoal fala, mas o papiro era aquelas folhas grandes. É, exatamente, era como se fosse uma folha. Mas como é que fazia essa folha grande? Essa folha ela vinha do caule do papiro. Eles pegavam o caule, o papiro é uma planta, né? E eles cortavam esses caules, desfiavam ele, tá? Aí faziam um processo lá de entrelaçar, secar e tal, e escreviam nele depois que ele formava um papel grandão assim. Então é daí que veio esse nome, tá? Porque o papiro em grego é biblios, tá? É biblion, perdão, biblion. E o que acontece? O que significa também isso? Significa livros. Então cada livro, cada papiro significava um livro. E aí o que acontecia? Porque a Bíblia ela é cheia de livros e o singular é biblion, de papiros, e o plural é biblia. São vários livrinhos, então por isso que o nome é Bíblia, tá? Vem essa historinha lá do papiro, beleza? Mas isso não é assim, eu diria assim que não é o ponto-chave da nossa aula, tá? É só mais para conhecimento mesmo, beleza? A formação dela, como é que ela se formou? E aí eu preciso que você anote ou até abra aí no nosso segundo livro que eu pedi para que você anotasse, tá? Ele fica lá em 2 Pedro, o capítulo é o 1º, o versículo é o 20 e o 21. Agora eu achei certo aqui, irmão. O 20 e o 21. Tá bom? Esse é o nosso segundo texto que eu quero tratar com vocês e a gente continua essa conversa. Então lá em 2 Pedro 1, 20 e 21. Anota lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Amém? O versículo 20 fala assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem alguma, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a resposta para aquela famosa pergunta que o crente tem que saber responder. E por incrível que pareça, meu irmão, às vezes você é questionado dentro da sua casa. Você já cristão é questionado dentro da sua casa. E a pergunta é: posso confiar na Bíblia que foi escrita por homens? Essa é a grande questão. Posso confiar? A Bíblia responde, dizendo que apesar da Bíblia ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E no decorrer da aula eu vou te dar algumas partes muito importantes que vão justificar isso que eu estou te falando agora, tá ok? Então vamos lá. E também tem uma outra questão. Veja que nenhum de nós alcança o conhecimento sozinho. Já pararam para reparar? Já pararam para pensar nisso? Que eu e você não... Quando o teu carro estraga, um exemplo. Quando o teu carro estraga, você que não é mecânico, né? O que você faz? Você não tem conhecimento, você só fala pro cara, ó, estragou, não sei, parou de funcionar, ou aconteceu isso. Alguns têm um conhecimentozinho a mais, outro a menos. Mas para chegar nesse conhecimento, o cara tem que ser estudado. O cara tem que conhecer alguma coisa. Então a Bíblia serve exatamente para isso também. A Bíblia serve para que nós tenhamos esse conhecimento. E nenhum homem adquire o conhecimento sem um material de apoio. É como eu estou falando para vocês. Eu estou aqui com uma Bíblia, estou aqui com minhas anotações, estou aqui com o computador do lado, dando uma olhada em umas outras coisas que eu já tinha sobre a aula. Então eu preciso de apoio. Para preparar essa aula eu tive que buscar conhecimento. Então é isso, meu amado. A Bíblia
ela está aqui para que você busque conhecimento. E as pessoas que escreveram isso foram inspiradas por Deus e deixaram isso escrito. Para que nós, que não participamos daquele tempo, pudéssemos ler, analisar e crer. Porque uma das questões que responde aquela pergunta que eu fiz é se você crê ou não. Porque a Bíblia, vou te falar já de começo, se você não teve oportunidade, e já falei que não é o objetivo esse de ler ela do começo ao fim, em nenhum momento ela se preocupa em provar a existência de Deus. Então se você, eu quero ler a Bíblia, você que está me assistindo agora, que vem de uma outra religião, que não conhece a Jesus, fala assim, não, eu quero ler essa Bíblia aí porque eu quero que ela prove que Deus existe. Não, a resposta não está aqui. A resposta não está aqui. Ela traz a história do mundo, a história de Jesus, o plano de salvação, as suas profecias, mas ela não tenta provar que Deus, a existência de Deus. Ela demonstra o que Deus fez. Ela demonstra a criação de Deus, não a provar a existência de Deus. Mas eu já explico um pouquinho mais por que isso, tá? Continuando lá. Então a Bíblia ela serve para você se comunicar com Deus. Por isso que a gente aconselha, meu amado, sempre quando for ler a Bíblia, poxa, ora, pede a Deus discernimento, pede a Deus entendimento, para que você não caia em erro. Vou te contar algo. As grandes heresias que o homem e homens de Deus criam, as seitas que os homens criam, vêm de interpretações erradas em cima da Bíblia. Então, cuidado. Por isso que eu digo, a Bíblia não pode ser lida assim como um livro qualquer. Não é assim que funciona. As grandes heresias e as grandes seitas foram criadas através de interpretações erradas sobre a Bíblia. Então, muito cuidado quando você lê. Ore sempre antes de ler a Bíblia. Peça um entendimento ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você compreenda. Para que você não caia em erro. Ok, meu amado? Continuando então. E assim, e você vai lembrar que toda a história da Bíblia, e você sabe que Jesus é a grande revelação. Então, peraí, Zara, que você falou que a Bíblia não prova a existência de Deus, mas conta a história de Jesus, Conta essa divindade de Deus através de Jesus. Então, assim, a Bíblia lá no Antigo Testamento, ela fala assim, virá aquele, entende? Ela já traz profecias do que iam acontecer e já traz essas notícias. Então esse é um grande ponto. Ela é profética, ela traz o que vai acontecer. Mas continuando então, os fatos assim, eu vou trazer alguns fatos bem importantes que vão provar de como foi formada essa Bíblia, tá? Que nós conhecemos hoje. Essa Bíblia ela foi escrita durante 35 gerações, tá? Ela cobre um tempo aproximadamente de 1500 anos, tá ok? Ela tem hoje a Bíblia que nós evangélicos seguimos, que nós acompanhamos, eu vou falar um pouco sobre essas versões rapidinho, mas essa hoje tem 66 livros diferentes. E ela foi escrita em 3 continentes diferentes. Então, assim, essa é uma prova de que ela é real e ela é verdadeira. Você veja o lapso temporal, 1500 anos. Você veja que ela foi escrita em 35 gerações. Inicialmente ela foi escrita em hebraico, aramaico e depois em grego. O Velho Testamento é hebraico e aramaico. O Novo Testamento é em grego. Então veja, são mais de 40 autores diferentes em regiões do mundo diferentes que escreveram ela. E cada um escreveu
praticamente a mesma, não a mesma coisa, mas sobre a mesma coisa. Eles não assim conflitam, sabe? Elas se completam e não se conflitam. Se você pegar qualquer livro do Antigo Testamento, você vai ver que ele tem uma sequência, não cronológica, mas ela tem uma sequência sobre as histórias. Ela não fala uma coisa aqui, outra coisa lá, ela não se desmente, tá? Então essa é uma das primeiras coisas que respondem aquela pergunta, né? Como é que eu vou confiar numa Bíblia escrita por homens? Os livros se completam. Ela foi escrita, não foi um homem só que escreveu, sabe? Não é um livro qualquer, foi escrito por vários homens. Nós não sabemos quantos autores são, nós sabemos só que são mais de 40, que foram mais de 40. Então, como 40 pessoas em pontos diferentes, em 3 continentes diferentes, durante 1500 anos, escreveram uma história que no final não se contradiz. Então essa é uma das provas da real existência da Bíblia e da verdade da Bíblia. Esses homens foram inspirados por Deus. É por isso que ele não se contradiz. É por isso que ela não traz contradição, não traz erro. Esse é um dos motivos. Ela é 100% harmônica, tá? 100% harmônica. Você veja que os autores, por exemplo, como eu falei, que são mais de 40, não eram 40 autores, escritores, tá? Um era rei, um era funcionário público, um era militar, um era, sabe? Diferença de autores. Segundo ponto, a situação em que eles foram escritas. Um estava preso, um estava no deserto, um estava no palácio, e assim por diante. Tem várias situações que ela foi escrita, em situações, em lugares diferentes. E daí tem a situação do cara, sabe? Porque assim, eu sou um rei, por exemplo, estou no meu palácio, mas eu estou angustiado. Então eu escrevo de uma forma. Eu sou um rei, sou um sacerdote, tô na minha casa lá, mas eu tô alegre. Então é diferente. Entende isso? E mesmo assim, ela é 100% harmônica. Então existem essas diferenças, meu querido. Tá bom? Continuando lá. Então, como eu te falei, as evidências da Bíblia. A primeira foi que essa que eu já comentei e já explanei, que são a diversidade dos autores. Como eu falei, mais de 40 situações diferentes, lugares diferentes e a situação assim individual também, né? Um estava alegre, outro estava ansioso, outro estava triste, né? Então essa é uma das coisas e ela acaba se harmonizando no final. As profecias é a segunda evidência. As profecias foram cumpridas. Se você for ao Antigo Testamento, você vai ver que uma das grandes profecias é a vinda de Jesus. E ela foi cumprida. Ela é tão importante que você veja que mesmo o cara que não crê em nada, né? E aí aqui existe algumas definições diferentes lá, ateu, agnóstico e tem essas outras coisas, mas assim, o que acontece? A vinda de Jesus marca o calendário que nós usamos hoje, né? Existe o antes de Cristo e existe o depois de Cristo, para você ver quão foi importante a vinda de Cristo, não é verdade? Então no Velho Testamento ela já fazia essa profecia. Isso é uma delas, claro, né? São várias. Então a segunda evidência são que foi as profecias que foram cumpridas durante todo o tempo. Essa é a segunda evidência. E a terceira evidência é a objetividade escriturística, tá? É o objetivo das escrituras. Você veja que assim, ela tem um objetivo de contar parte da história, plano de salvação e muitas outras coisas, tá? Terceira evidência. Quarta evidência, a atualidade do seu conteúdo. Como eu disse, a Bíblia é viva. Cada vez que você lê, ela é revelada de uma forma diferente para você e ela com certeza vai te auxiliar naquele momento que você está passando, né? Então ela fala com você,
Você veja que a Bíblia ela foi deixada para nós, como eu te falei, ela foi escrita durante 1500 anos. E assim, e hoje ela é usada ainda para ensinamento. Hoje ela é usada, hoje ela assim é uma forma de nós conversarmos com Deus, é estar lendo a Bíblia. Então veja que por isso que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, porque ela precisa ter esse objetivo, ela tem isso como objetivo, que é transformar a minha e a sua vida. E essa é a quinta evidência mais importante, que é a transformação de vida. Como um livro desse, né, que para muitos é só um livro histórico, como eu já te falei, e ela transforma tantas vidas assim. Ela transformou durante todo esse período tantas vidas assim. Então essa é uma evidência que assim eu acho que é a mais importante, né? Que é a transformações de vidas através da Bíblia Sagrada. E agora um pouquinho de assim são assuntos relacionados mais a traduções e a períodos que ela foi escrita, tá? A primeira Bíblia impressa, veja só a data, ela foi impressa a primeira em 1450. Você veja só, a Bíblia então, os primeiros livros, eles são do século I, do século II e 1 e 2 antes de Cristo, tá? Que foi escrito nos papiros. E a Bíblia é impressa, a primeira Bíblia que quando nós juntamos, porque veja, a Bíblia, como eu te falei, ela foi escrita em lugares diferentes, em 3 línguas diferentes e períodos diferentes. Então o que aconteceu? Há um certo tempo tinha só parte dela, depois de alguns anos só outra parte. E ela assim, quando ela foi compactada dessa forma que nós conhecemos hoje, e foi impressa, e aí foi distribuída, vendida, né? Foi impressa em grande escala, só em 1450 lá na Alemanha. Então você veja, para nós termos essa Bíblia que nós temos hoje, olha quanto tempo, quanta mudança cultural teve, né? Quantos encontros teve para que ela fosse compactada dessa forma que nós conhecemos hoje e fosse trazida para nós, tá? E outro dado importante, em 1450, quando ela foi impressa, eles distribuíram ela em capítulos, tá? Essa Bíblia não veio prontinha assim não, gente. Ela tem muito, como eu te falei, ela tem muito tempo de história, muitas línguas que foram escritas por diversos autores, mas compilada mesmo só depois do ano 1400. Então lá em 1450, quando ela foi impressa, já havia umas divisões de capítulos. Mas essa divisão que eu disse, que eu dei um endereço para vocês, 2 Pedro, capítulo tal, versículo tal e tal, ele só veio aparecer em 1548. Veja que aqui agora eu quero responder algo que às vezes você ficou na dúvida. Fala, pô, Jarek, mas a própria Bíblia fala que nós não podemos tirar nem colocar nenhuma palavra nela. Não, veja, não estou falando que foi modificada. Estou falando que ela foi organizada. É algo diferente. Então assim, veja, são vários livros que eram escritos. E aí quando se juntaram, falaram assim, pô, a gente tem que dar uma ordem para isso. A gente tem que ordenar isso, né? E uma das coisas que eles ordenaram, além de distribuir elas em primeira organização, Velho e Novo Testamento. Primeira organização que foi feita. A segunda, eles distribuíram o Velho Testamento lá nos seus livros e depois o Novo Testamento nos seus livros. Eu vou explicar bem certinho depois, mais pro finalzinho, tá? E o Novo Testamento. Aí dentro de cada livro eles falaram assim, não, mas espera aí, vamos separar isso em capítulo. Porque senão fica algo meio corrido, algo, né, diferente e tal. Aí eles distribuíram em capítulos, só que só em 100 anos depois, em 1548, que foi dividido em versículo. Que é a Bíblia, que é a versão que você conhece hoje. Eu já falei isso, mas ela inicialmente foi escrita, então o Velho Testamento hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. Porque, você veja, por causa do tempo, a linguagem mudou, né? Então vamos lá. As traduções, quando foram as primeiras traduções então? Então lá no século 3 a 1 a.C.
foi traduzido esse Antigo Testamento que foi encontrado. Então, inicialmente ele era em hebraico e aí eles traduziram para o grego. E do grego que vem essas versões que a gente conhece hoje. Tem pessoas que buscam lá no hebraico, só que o hebraico é uma língua que se extinguiu, uma língua muito antiga. Então eles preferem pegar essa do grego, tá? Então lá existe uma versão que é a mais famosa, que é utilizada para traduções, que é a versão do Antigo Testamento, a versão dos 70, que ela foi traduzida do hebraico para o grego por 70 rabinos em 72 dias. É por isso que ela fala que é a versão dos 70. Então todo mundo que vai traduzir a Bíblia para uma língua nova, faz o quê? Traduz por partes. Primeiro o Antigo ou o Novo, ou depois o Antigo Testamento. Então ele vai lá, no caso do Antigo Testamento, pega essa versão em grego dos 70 e traduz para a língua que ele quer. Então veja, essa Bíblia que você está na mão hoje aí, por exemplo, ela está em português, provavelmente. Ela não foi traduzida do inglês, que é a língua mais falada do mundo, ou do francês, ou do italiano, ou do alemão. Não. Essa Bíblia que você está aí, muito provavelmente, quase todas, foi traduzida lá do grego, dessa versão dos 70, para o português. E é assim que funcionam as traduções. Você não pode pegar a Bíblia em inglês e traduzir para o português, porque não vai dar certo. Aí sim você vai estar alterando a forma, alterando o sentido daquelas palavras, e aí você vai cair em erro. Então, por isso que as traduções elas têm que vir lá do grego para a língua que você está pretendendo. E então a versão, e primeiro foi essa versão dos 70, que ela é muito utilizada. Mas daí existe uma versão universal, que depois dessa dos 70, eles também pegaram, eles falaram assim, não, vamos traduzir direto do hebraico. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles foram falando assim, não, foram resgatando o hebraico e tal, e hoje eles conseguem traduzir direto do hebraico. Então hoje existe um outro livro em hebraico que é usado para as traduções, tá? Então existe essa versão dos 70 para traduções e existe essa versão universal do hebraico que se chama texto massorético. É um nome bem difícil mesmo, tá? Mas só para você entender, tá? Que nunca é traduzido do inglês ou de uma outra língua, é sempre da língua original para a língua que você pretende, tá bom? Isso lá só no século VI que ela começou a ser direto do hebraico, antes era do grego, entenderam? Continuando, e o Novo Testamento? O Novo Testamento, como eu falei para vocês, ele vem do grego, porque com o passar do tempo o hebraico foi extinguindo e ela foi escrita em grego. Então o que acontece? Você pega do grego direto para a língua que você quer, porque fica mais fácil o grego, porque ainda tem resquício, existe aquela coisa toda, tá bom? E ela só foi assim, ela só começou a ser traduzida no século II, no século IV também, e assim por diante até o século X ali que ela foi traduzida, tá? O que eu tenho que falar para você é que para tradução ela é usada duas formas, e aqui vou tirar algumas dúvidas para você que você tem, tá? Existe a tradução através da equivalência formal e a equivalência dinâmica, tá? Porque nós evangélicos utilizamos a tradução vinda de Almeida, lembra? Se você porque o Almeida ele faz, são duas formas de tradução. Primeiro eu vou explicar isso aqui para ficar mais fácil. Equivalência formal e equivalência dinâmica, tá? Existem duas formas de você traduzir. Como é que se traduz através da equivalência formal? Palavra por palavra. Você pega o texto em grego, folhinha do lado, palavra tal, em português o que significa? Palavra tal, só. Você faz isso.
verbal, se dá uma arrumadinha ali, ponto e vírgula, aquela coisa toda, e é isso. A tradução através da equivalência dinâmica, ela é um pouquinho diferente. A dinâmica, ela fala assim: leia a frase e reescreva ela com o mesmo significado. Essas são as diferenças. Mas por que isso, Zarek? Porque existem essas duas formas de tradução para o português. E a Almeida, a que nós mais utilizamos, é a que eu recomendo que você utilize, ela é a mais próxima à equivalência formal. Essa, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. A versão A Mensagem, ela é uma tradução de forma de equivalência dinâmica. Ou seja, essa tradução da mensagem, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela pega o significado da frase e reproduz para o português. A versão do Almeida, ela é palavra por palavra. Ela tem, você vai ver que, para quem não sabe, se você pegar no começo da Bíblia, nas primeiras páginas, ela já fala qual é a tradução. Às vezes ela traz ali abreviado, mas é bem tranquilo. Então, assim, se for Almeida, normalmente ou é corrigida ou é atualizada, mas a Almeida é sempre a mais próxima a essa equivalência formal. Ela foi corrigida porque a palavra não existe mais. E aqui vou só dar um exemplo, tá? Para você. Eu preciso colar aqui porque são uma palavra aqui que a gente não usa mais. Hoje, eu posso dizer que a gente usa, para a palavra você, a gente usa nas redes sociais o V e o C. Então hoje nem a palavra você usa mais ela completamente. Mas você sabe que a palavra você, lá no começo, ela não era isso, V-O-C, E e acentos de circunflexo. Ela era assim, vossa mercê. Com o passar do tempo ela virou vossa mercê, depois vos mercê, vancê, para hoje nós utilizarmos você. Então esse é só um exemplo de que por que às vezes ela é atualizada. Porque existe a transformações das palavras. As palavras não são usadas da forma que nós usávamos antigamente. Só assim, outro exemplo aqui que eu lembrei agora. Esses dias estava eu e meu filho, nós estávamos assistindo televisão e perdendo um pouquinho de tempo ali. E por um acaso a gente perde mais tempo mudando de canal do que assistindo alguma coisa. Não sei se você também faz isso. Aqui em casa é assim, a gente perde horas procurando um filme na Netflix para ir dormir. Porque nem assiste, não fica horas perdendo, daí já entra numa dinâmica, numa discussão sadia, e ninguém assiste nada e vão dormir. Porque perde 2 horas procurando que filme que vai assistir. E um dia tava eu e meu filho nessa, procurando o que vai assistir, caiu numa novela e ele no celular, eu vendo outra coisa e tal, e ficou na novela. Numa dessas novelas de época aí, não lembro que canal que era. E o que aconteceu? E daí por um acaso a gente prestou atenção numa palavra que a pessoa da novela falou. Eu não vou conseguir lembrar a palavra e também não vou conseguir lembrar a novela. Mas, porque eu não sou noveleiro, tá? Mas só porque, chamou a atenção, porque eu e ele olhamos assim um pro outro. E nós dois entendemos. Falou, pô, mas é uma novela de época. E era uma palavra assim nova, uma palavra que foi criada há poucos anos aí. E a pessoa e a atriz ali fala essa palavra na novela. E a gente olhou um pro outro e falou assim, nossa filho, eu falei pra ele, essa palavra nem existia, se for, a novela de época nem existia. Por quê? Porque existe uma transformação das palavras. E é por isso que às vezes ela aparece lá, Almeida Revista Reatualizada, Almeida Corrigida e Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel. Mas, para nós evangélicos, o mais importante é utilizarmos sempre a do Almeida, a tradução do Almeida. E eu vou contar aqui a história dele, é bem rapidinho, em que ano mais ou menos que ele traduziu para o português. E ele usa exatamente isso. Ele foi lá, naquele texto para o Antigo Testamento, maçotérico lá, traduziu para o português, e aí ele foi lá no grego, no Novo Testamento, e traduziu para o português, e traduziu de palavra por palavra. Então não há mudança de sentido.
Ele só existe às vezes uma correçãozinha por causa dessas transformações linguísticas que acontecem, tá ok? Continuando então, já falei das equivalências, que são duas formas de você traduzir ela. Então já falei também da equivalência formal, que é a mais confiável, tá? Eu aconselho a você, se for comprar, adquirir uma Bíblia nova, sempre procurar lá a tradução pelo Almeida, tá? É João Ferreira de Almeida, tá bom? É a mais confiável, é uma de equivalência formal, é o mais próximo que você vai ter do grego e do hebraico, tá? Não tem erro, tá ok? O Almeida, quando traduziu ela, ele começou de trás para frente. Ele traduziu primeiro o Novo Testamento e depois o Velho Testamento, tá? Então o Almeida, a primeira tradução dele foi em 1676. Ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento para o português. E o Antigo Testamento ele foi só traduzir 10 anos depois, em 1681, tá? Almeida, nesse período ali das traduções, ele acabou morrendo, tá? Mas daí a história dele, ele não é padre, não é pastor, ele era um cosmopolita, tá? O objetivo dele era traduzir a Bíblia, então por isso que ele usa essa equivalência formal. Ele não altera nada, ele não coloca opiniões dele, ele traduz exatamente a Bíblia palavra por palavra, como eu já falei para você, tá? E uma coisa que não sei se você sabia, mas essa Bíblia que você usa hoje, que eu uso também, ela não está em ordem cronológica. Como eu falei para você, ela foi escrita por mais de 40 autores em 1500 anos. Então o que acontece? Ela não está em ordem cronológica. Ela foi dividida de uma forma diferente. A primeira grande divisão é Antigo Testamento e Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, ela tem 39 livros. E o Novo Testamento, 27 livros. Somando daquele número que eu falei no começo, de 66 livros, tá? O Antigo Testamento, então, ele é dividido em Pentateucos, histórico, poético e proféticos, tá? O proféticos ainda tem uma subdivisão. Eles dividem lá em profetas maiores e profetas menores. É por isso que eu disse para você, não dá aqui para eu explanar toda a Bíblia, a história dela inteira, cada livro dela. Porque veja, aí eu teria que explicar o que são livros, o que são os Pentateucos, o que são os livros históricos, os poéticos, profetas maiores, profetas menores, e aí ainda ir para o Novo Testamento, que o Novo Testamento é dividido em bibliográficos, históricos, que daí tem um só, as cartas, e o profético, que é um só, que é o último, que é o Apocalipse. Mas assim, a informação que eu tenho que passar para você é que ela não está em ordem cronológica, e nem em ordem de que foi encontrada. Ela, quando foram encontrados todos esses livros que ela foi juntada, compilada, eles falaram assim, a gente precisa organizar isso aqui. A gente precisa dar uma ordem para isso. E eles preferiram não colocar em ordem cronológica no tempo que foi escrito ou no tempo que ela aconteceu. O Antigo Testamento, ele parece inicialmente, e ele foi de propósito colocado como Gênesis e tal, e o Apocalipse foi colocado lá no último. Ele parece ter uma ordem lógica, mas ela não é cronológica, tá? Então ela foi organizada dessa forma para que nós pudéssemos entendê-la melhor. E separadas dessa forma, os livros proféticos, né, os livros históricos, aí no Novo Testamento os bibliográficos, e ela foi distribuída dessa forma assim. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma coisinha que eu precisava falar para vocês. Como eu falei para vocês, ela é muita coisa para a gente tratar. Mas eu acho que as principais eram isso, sabe? Quando ela foi escrita, aproximadamente, a Bíblia ela bateu o recorde de vendas, né? Não lembro em que ano que foi, agora acho que eu tenho aqui quando ela bateu o recorde aqui. Ela bateu o recorde
em 1815 a 1975, durante 160 anos, ela vendeu mais de 500 bilhões de cópias vendidas, tá? Ela existe hoje, 90% da população mundial tem acesso à Bíblia na sua língua, tá? Na sua língua. Então é um livro assim que tem em quase todo o mundo, tá? Quase todos têm acesso a ela. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Bom, o importante eu acho que a gente deixou são essas evidências que eu falei para você, né? Que, veja, como mais de 40 autores escreveram a mesma coisa, sem nunca ter se reunido, sem nunca se conhecer, primeiro porque não viveram nem no mesmo tempo, né? Então, assim, e escreveram sobre a mesma coisa. Então, essa é uma das grandes evidências que a Bíblia nos prova. Veja, e no começo eu falei que a Bíblia ela não tem o objetivo de provar a existência de Deus. Isso até mesmo se justifica pelo momento que ela foi escrita. Veja que ela foi escrita numa época pré-ciência, antes da ciência que nós conhecemos hoje. Então, quando você lê uma Bíblia, quando você trata de assuntos sobre isso, você tem que imaginar a época, como eu falei para vocês da novela ali, né? Muitas pessoas assistiram provavelmente a mesma novela e acharam que a pessoa tinha falado aquilo mesmo na novela, né? E não, porque a palavra não existia, provavelmente aconteceu de outra forma. Então a gente tem que estar às vezes atento a esses detalhezinhos assim, sabe? Então a Bíblia é da mesma forma, ela foi escrita numa época pré-ciência, ela não tem nenhum objetivo de provar a existência de Deus. A existência de Deus ela é provada através da sua criação, que a Bíblia relata, né? E vai chegar um momento em que a Bíblia fala que nós temos que crer através da fé. A Bíblia faz nós crermos em algo invisível. Deus hoje, no momento em que nós vivemos, é invisível. Nós vemos a criação dele, nós vemos o que ele permite nas nossas vidas, mas nós não vimos ele. Então a Bíblia também tem esse objetivo, de fazer com que nós cremos em algo que nós não vemos. Nós não vivemos no tempo da Bíblia, né? As pessoas falam, queria ter vivido no tempo da Bíblia para ver essas coisas que aconteceram. A Bíblia é testemunho das coisas. A Tati, na quinta-feira, fez um testemunho, fez uma live no culto da família do testemunho, né? Foi um testemunho que a pessoa deu para transformar as vidas. Então a Bíblia é basicamente isso. É um testemunho do que aconteceu em todos esses anos, milhares de anos, né, que fazem que sirvam para nós hoje, tá? Eu quero deixar o último texto aqui só para confirmar. Ele está lá em Josué, lá no Antigo Testamento, Josué 1:8. Josué 1:8 fala assim, então: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Ele fala o quê? Que nós temos que meditar na palavra de Deus, para que nós prosperemos, tá? E ele fala também que prudentemente o livro nos conduzirá. E acho que eu já falei disso, mas vou repetir: a maior evidência da verdade da Bíblia é a transformação de pessoas, tá? Nenhum livro transforma tantas vidas como a Bíblia vem transformando e vai transformar ainda, tá? A Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva, é eficaz, transformadora. E eu espero que quando você estiver lendo ela, que transforme a tua vida. Eu não sei se você conhece Jesus, você que vai está me assistindo agora, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você já ouviu falar de Jesus, provavelmente já ouviu falar de Jesus. Como eu falei, Jesus foi tão importante que o calendário é pautado através da vida dele, de antes ou depois da vinda de Cristo.
Então, assim, espero que esse ensino também faça com que você cresça, faça com que você tenha curiosidade de buscar mais, de conhecer mais, tá? E que te auxilie e que te transforme. A Bíblia é o objetivo maior dela e o principal objetivo dela é transformação de vidas. Amém? Vamos orar então para encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por todos que estão aqui nos assistindo. Pai, eu sei que essa mensagem pode trazer renovo a cada uma dessas pessoas, que traga renovo, que abençoe cada um de nós, Senhor, nesse dia maravilhoso. Você que está nos assistindo depois, não ao vivo, mas que ainda não conhece, quem sabe, a Bíblia, tem essa curiosidade de lê-la. Peço auxílio ao Espírito Santo para que você tenha um entendimento. Você ainda que tem dúvida sobre as evidências da Bíblia, sobre as verdades que a Bíblia traz, leia ela. Eu sempre falo que a melhor resposta está na Bíblia. Se você não confia completamente na Bíblia, é a própria Bíblia que vai te trazer a resposta. Claro que sempre com o auxílio do Espírito Santo. Então, o Senhor Espírito Santo nos abençoe esse dia, Senhor, nos auxilie, nos dê entendimento para que nós estejamos lendo a palavra que o Senhor deixou aqui, palavra viva e eficaz, Deus. Abençoe nosso dia, fica conosco e muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Amém? Pessoal, então assim, como eu falei, o tema é muito extenso, eu teria que fazer um curso de teologia com vocês. Eu trouxe assim, bem básico, só o principal, assim, que você precisa saber, né? As traduções, algumas coisinhas assim, como foi escrito, os primeiros livros, tal, que língua. E eu e a Tati, nós decidimos que vamos estar intercalando. Só que eu sou meio polêmico, assim, eu gosto de uns temas diferentes. Então eu não vou adiantar o tema, né? Mas não nesse próximo domingo, mas no outro nós vamos intercalar. Vai ser um domingo a Tati, um domingo eu, um domingo a Tati, um domingo eu, e assim sucessivamente. E eu sempre vou trazer um tema assim diferente. A Tati, ela vai seguir uma cartilha dela, né? Que ela deve seguir ali. Mas eu vou sempre trazer um tema um pouquinho diferente, assim, para dar uma apimentada a mais, tá? E hoje eu trouxe esse, que é a história da Bíblia. Sei que foi bem rápido, só o básico, mas que você precisa saber, tá? Vou pedir então que você esteja compartilhando esse vídeo, esteja mandando para outras pessoas também, porque às vezes tem uma dúvida que você tem, que a outra pessoa tem, e que instigue também a pessoa a estar acompanhando, tá ok? Obrigado a todos aí que estão me assistindo agora. Deus abençoe a vida de cada um. À noite hoje nós temos na live do Facebook aqui que você está nos seguindo. Temos hoje Santa Ceia, tá bom? Então nos acompanhe lá, já prepare agora à tarde sua Santa Ceia que você possa estar nos acompanhando. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau!